Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre as mulheres da Via Campesina, o feminismo e soberania alimentar para mudar o mundo. Mais um vídeo do Março de Luta das Mulheres do Centro da Juventude Restinga Amurti Amurtel. Então, para contextualizar o que é a Via Campesina, né? Ela é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequeno e médio agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e negras da Ásia, África, Américas e Europa. Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar como o direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. É fundamental, então, manter um sistema de produção camponês diversificado, biodiversidade, respeito à capacidade produtiva das terras, valor cultural, preservação dos recursos naturais. Fazem parte da Via Campesina o Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Terra, Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, Movimento dos Atingidos por Barragem, Movimento dos Pequenos Agricultores, Instituto Equipe de Educadores Populares, MST, o Movimento do Sem Terra, e a Escola Latino-Americana de Agroecologia, e vou falar mais especificamente hoje sobre o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC. O MMC, em 2004, consolidou-se então como movimento com caráter autônomo de base de classe socialista, feminista, camponesa e popular, que tem por missão a libertação das mulheres trabalhadoras do campo. No Brasil e em toda a América Latina, cresce o protagonismo das mulheres nas lutas sociais por mais direitos, mais democracia, mais liberdade e mais igualdade. No campo ou na cidade, as vozes das mulheres são ouvidas e, apesar de ainda precisarmos assegurar muito mais espaço para essa participação, as conquistas já são percebidas em cada canto desse nosso país. Uma das conquistas tem nome. E esse é o Movimento de Mulheres Camponesas, que foi criado para articular mulheres em defesa da agroecologia, segurança alimentar e valorizar o trabalho e os saberes das mulheres repassadas de geração em geração. O movimento tem um histórico ativo de participação política. No final da década de 1970, inicia-se no Brasil um processo de efervescência das lutas de massa contra a ditadura militar e pela redemocratização do país, surgindo diversas ferramentas de organizações sociais e populares. As mulheres tiveram, então, uma ampla participação nessa luta, mas continuavam excluídas dos espaços de decisão dos sindicatos e movimentos. A não se encontrarem espaços de participação em pé de igualdade, motivadas pela teologia da libertação, perceberam que para ter participação política e acesso aos direitos deveriam se organizar enquanto mulheres para debater seus problemas junto às demais organizações da classe trabalhadora. Surgem, então, várias organizações, articulações e movimentos de mulheres trabalhadoras no campo no início dos anos 80, com apoio da Comissão Pastoral da Terra em vários lugares. Então, a partir desse processo de organização nos estados, em 1986 é realizado em São Paulo o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais, com mulheres de 16 estados para discutir a realidade das mulheres camponesas em todo o país e as lutas em comum. Deste encontro histórico são tiradas linhas de atuação conjunta, como a luta pela participação política das mulheres, luta contra toda forma de opressão e discriminação, colocar as demandas das mulheres dentro da luta da classe trabalhadora e a sindicalização. Nesse sentido, se organizaram e participaram ativamente na Constituição de 1988, conquistando o reconhecimento de trabalhadora rural, o direito de aposentadoria para as agricultoras aos 55 anos, acesso à saúde, o salário maternidade, auxílio-doença, pensão por morte, entre outras conquistas históricas para as mulheres do campo. Infelizmente, com as últimas reformas, contra-reformas aconteceram e muitas dessas mulheres perderam vários desses direitos. Bom, ao mesmo tempo, essas mulheres camponesas agora mais organizadas perceberam que o modelo de agricultura convencional não servia para as camponesas, pois causava enorme endividamento, doenças, destruição ambiental. Eis que elas então iniciam um amplo debate sobre a necessidade de fortalecer um projeto de agricultura camponesa baseado na agroecologia,
na valorização e reconhecimento do trabalho e dos saberes das mulheres repassadas de geração em geração. Esse debate percorre o país e as camponesas vão avançando com experiências de produção agroecológica. As mulheres camponesas têm uma atuação na construção da coordenação latino-americana das organizações do campo, na construção e articulação da via campesina no Brasil e fora dele, internacionalmente. Todos esses processos fortaleceram nas mulheres camponesas a compreensão política de que era necessário dar um passo a mais em sua história de organização e luta, construindo um movimento autônomo de caráter nacional. Assim, em 2004, num grande congresso nacional, se consolida o movimento de mulheres camponesas no Brasil, com caráter autônomo, de base, de classe, socialista, feminista, camponês e popular, que tem por missão a libertação das mulheres trabalhadoras de qualquer tipo de opressão e discriminação, a construção do projeto de agricultura camponesa, agroecológica e feminista e a transformação da sociedade a partir de organização, formação e lutas. Então, com o objetivo de fortalecer e avançar na construção de um mundo melhor, nos últimos anos o movimento de mulheres camponesas vem debatendo e construindo a campanha Sementes da Resistência, que tem como lema Camponesa semeando esperança, tecendo libertação. A ideia é dialogar com a sociedade sobre a importância das sementes crioulas na promoção de segurança e soberania alimentar, evidenciando e sistematizando as experiências, os conhecimentos, o trabalho histórico das mulheres na produção de alimentos diversificados e saudáveis, tendo como meta a construção do projeto popular de agricultura camponesa, agroecológica, feminista e o enfrentamento da fome que volta a assombrar nosso país, e a construção de relações de bem viver entre os seres humanos e a natureza. Infelizmente, a gente vem vendo que nos últimos anos a agricultura familiar, a natureza e o meio ambiente vêm sendo fortemente atacados, mas as mulheres no campo, que estão na linha de frente dessa defesa, continuam lutando por democracia, por justiça, por terra, lutando sem perder a esperança. Então, por hoje é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeos. Fique ligado nas nossas redes sociais do Pod Restinga.